Meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Redentor estejam em nossos corações e vidas. Carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Roma, capítulo 4, do verso 1 ao verso 15. Preste atenção, ouça com reverência e fé o texto que assim nos fala. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Vamos orar? Senhor Deus, diante da sua palavra nos encontramos nesta noite mais uma vez e suplicamos que o Senhor venha falar ao coração do seu povo reunido aqui segundo os seus preceitos. Pai amado, nós somos gratos por esta oportunidade grandiosa para todos nós. Que o Senhor, ó Deus, fale aos nossos corações. É a súplica que fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós temos uma boa notícia, irmãos, para anunciarmos para as pessoas. Que o relacionamento entre o homem e Deus pode ser restaurado. Homens pecadores, rebeldes, que viraram as costas para Deus, podem ser perdoados e se tornarem filhos do Senhor. No entanto, o modo como isso acontece gera estranheza para muitas pessoas. Nós sabemos que a inimizade do homem com Deus não pode ser resolvida por artifícios humanos. Não é o homem quem se resolve com Deus, encontrando o favor diante do Senhor por mérito próprio. Isso não pode acontecer. A visão antropocêntrica que coloca o homem como centro e referência para toda a realidade e que muitos a abraçam, dificulta o entendimento do que é o Evangelho. As pessoas não conseguem conceber que elas não podem restaurar o relacionamento com Deus por elas mesmas. É claro que há questões antropológicas e epistemológicas de fundo, mas o que significa isso, pastor? Que um equivocado entendimento sobre o homem e uma visão errada sobre como conhecemos a realidade também atrapalham a aceitação da boa nova. O entendimento do homem caído foi toldado. Ele não consegue compreender adequadamente a sua condição e, do mesmo modo, ele não consegue conhecer verdadeiramente por ele mesmo o mundo no qual ele se encontra.
Deste modo, evangelho e justiça de Deus são temas cruciais para o apóstolo Paulo nesta carta que ele endereça aos irmãos romanos. A justiça de Deus precisava ser satisfeita, e ela foi, mas não pelos homens, e sim pelo próprio Deus. Esta é a boa notícia, é isso que a Bíblia chama de evangelho. Essa história de evangelho, de algo que Deus mesmo faz para resolver o nosso problema com Ele, não soa muito bem para as pessoas, porque parece que essa postura demonstra um Deus que não faz questão alguma do que os homens praticam, que não exige nada dos homens. E de fato, irmãos, em termos de salvação, Ele não exige nada dos homens. Ele não diz algo do tipo: eu só salvarei você se você conseguir me satisfazer cumprindo todas as minhas exigências. Mas Deus não exige nada nestes termos, não porque não há algo que tenha de ser feito para que sua justiça seja satisfeita. Ele não exige nada do homem porque Ele exige muito mais. Ele exige tanto, dada a sua perfeição e santidade, que os homens não podem cumprir. Adão falhou e todos nós falhamos depois dele. É sobre isso que trata a passagem de hoje, essa primeira parte do capítulo 4 da Epístola aos Romanos. O tema do sermão é: Deus exige muito mais. Isso mesmo, irmãos. O Evangelho nos alegra porque nós não tínhamos condições de atender à justiça divina e Ele mesmo providenciou um meio para que isso acontecesse. Ao olharmos para a carta aos Romanos, do início até agora, nós vemos que os judeus não estavam nada alegres com o apóstolo Paulo, depois de tudo o que ele havia dito até o momento. Paulo questiona noções que eram muito estimadas pelos judeus. Primeiro, Paulo diz que não há salvação por intermédio da lei. Depois, ele afirma que não é preciso ser circuncidado para ser salvo. E por último, ele afirma que a salvação é concedida independentemente da lei, porque ela ocorre pela fé. Isso desassossegava os judeus. Imaginavam os críticos do apóstolo Paulo que o apóstolo Paulo estava barateando a salvação. É como se eles dissessem assim: então quer dizer que não há vantagem alguma em ser judeu, que a circuncisão ela não tem validade nenhuma, que a lei pouco importa, que Deus salva por puro capricho. Quer dizer que Deus salva qualquer um, sem esforço algum da parte dos homens? É isso? Só que Paulo já havia explicado tudo isso para os seus leitores. No entanto, o apóstolo Paulo precisava se valer de um exemplo do Antigo Testamento. Um exemplo muito importante para os judeus, o exemplo de Abraão, para reforçar o ensino que o apóstolo Paulo vinha apresentando até aquele momento. Paulo então falará sobre a justificação pela fé em Abraão. Ele vai ensinar os romanos a interpretarem adequadamente o Antigo Testamento, observando lá como a justificação pela fé se aplicou a Abraão. E com isso Paulo mostrará que Deus exige muito mais do que os judeus estavam pensando, e não o contrário. O Evangelho, irmãos, não barateia a salvação, não ignora a necessidade de justiça, de que essa justiça, a justiça divina, seja estabelecida. E é o que nós vamos aprender hoje também. Deus exige muito mais. O Evangelho não é uma mensagem que diminui a justiça de Deus, pelo contrário, exalta essa justiça e a coloca no patamar que ela deve estar, o patamar da perfeição. Diante do tema do sermão, Deus exige muito mais. Eu proponho que nós vejamos aqui no texto, pelo menos 3 lições sobre essa afirmação. Então preste atenção, observe o texto e me acompanhe no raciocínio,
Porque, em primeiro lugar, Deus exige muito mais que o nome. Deus exige muito mais que o nome. Vejamos, irmãos, do verso 1 ao verso número 8. O verso 1 diz que, pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Paulo, então, tomará um importante exemplo do Antigo Testamento para continuar a discorrer sobre a justificação pela fé, e ninguém melhor do que Abraão como exemplo. Os judeus sabiam da importância de Abraão entre todos aqueles personagens do Antigo Testamento. E Paulo pergunta, o que então dizer a respeito de Abraão? Versículos 2 e 3. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Paulo diz que se Abraão foi justificado pelas obras, então ele pode se gloriar. Abraão merecia um tapinha nas costas e os parabéns pelos seus feitos. Só que não foi assim. Diante de Deus, Abraão não poderia se gloriar. E por que Abraão não poderia se gloriar diante de Deus? Por causa daquilo que diz a Escritura. Paulo cita o Antigo Testamento, Gênesis capítulo 15, versículo 6, quando afirma que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Deus deu uma promessa a Abraão que do ponto de vista humano seria impossível de ser realizada, mas Abraão creu e Deus, levando em consideração isso, atribuiu a ele justiça. Meus irmãos, imputar é a tradução do verbo grego elogeo, que significa literalmente em nome, colocar na conta de alguém. Lembram os mais antigos aqui daquela vendinha, a vendinha do seu Zé, em que ele tinha um caderninho e anotava o nome das pessoas para depois viessem até ele e acertassem as contas. E aí quando uma família mandava o guri até lá e então pedia o que era necessário para a família, o seu Zé então perguntava, eu vou colocar no nome de quem? É isso. Só que Deus coloca no nome de Abraão não uma dívida, mas a justiça. Vejam os versículos 4 e 5. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Daí Paulo agora explica, usando uma outra imagem, o que aconteceu com Abraão. Ele diz que o salário do trabalhador não é um favor, é uma dívida do empregador com o contratado. Agora, se o sujeito não trabalha e recebe algo por aquilo que ele não fez, aí sim, o salário é um tipo de favor. Deste modo, aquele que não fez nada para Deus, mas creu naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Ou seja, ele é justificado pela fé, não pelas obras, porque ele não fez obra alguma. O destaque, meus irmãos, que é dado no caso de Abraão, não é ao que ele fez, mas em relação à fé que ele demonstrou. Paulo mostra que a justiça de Abraão, ela foi concedida a ele, ela é atribuída a ele, não é o resultado de alguma obra que ele realizou. Se Abraão tivesse sido justificado pelas obras, Paulo jamais utilizaria essa linguagem e jamais enfatizaria tanto assim o modo como foi creditada a ele a justiça do Senhor. Se lermos agora do verso 6 ao 8, vejam o que nós temos aqui. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras.
Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. O argumento de Paulo avança agora tomando uma declaração de Davi no Salmo 32, versos 1 e 2. E Davi afirmou no referido salmo que é feliz o homem a quem Deus atribui justiça independentemente das obras. São felizes. Davi está dizendo que são felizes aqueles que tiveram as suas iniquidades perdoadas e os seus pecados cobertos. Feliz é o homem a quem Deus jamais imputará algum tipo de pecado. Vejamos aqui, meus amados irmãos, que Paulo ajuda os romanos a compreenderem o ensino da justificação pela fé no Antigo Testamento, e os exemplos são muito claros. Davi, aqui no seu relato, corrobora com aquilo que ocorreu com Abraão. É Deus quem imputa justiça e, do mesmo modo, não imputa pecado a quem Ele quer. O apóstolo Paulo está mostrando que Abraão não é um caso isolado. Davi está falando no Salmo 32 sobre atribuição de justiça e não aquisição de justiça. É Deus quem dá, não é o homem que consegue por meio de seus esforços ou feitos extraordinários. Isso vem da parte do nosso Senhor. E isso mostra também uma coisa importante, irmãos. Da mesma maneira, o texto nos ensina que a fé não é a razão da justificação, mas o meio para que a justificação seja imputada a nós. Esses homens aqui não tiveram uma vida perfeita. Eles não podiam bater no peito se gabando de elevada moralidade, não, de jeito nenhum. Eles receberam algo da parte do Senhor, de modo que passaram a desfrutar de um novo status diante do Senhor. E isso foi acompanhado de uma nova natureza, de modo que eles podiam agora então realizar boas obras, podiam agradar a Deus por meio daquilo que faziam, mas porque o Senhor já lhes havia justificado, eles já não eram mais as mesmas pessoas de antigamente, diante do Senhor, a partir de agora. É claro que o apóstolo Paulo, ele vai desenvolver melhor essa temática ao longo de toda a carta. Mas os seus leitores, os romanos, precisavam entender que Deus exige muito mais. O Senhor não está abaixando o sarrafo para facilitar o salto. Nós, homens caídos, nem queríamos saltar. Nós nem conseguiríamos saltar. O próprio Senhor fez isso por nós. E podemos então aprender aqui uma primeira lição: Deus exige muito mais que o nome. Não é porque era Abraão, ou Noé, ou Moisés, ou Davi, ou você, ou eu, não é o nome, por mais que ele seja conhecido. Deus exigiu o que nós não conseguiríamos atender, só Jesus pôde atender, por isso nós fomos justificados por aquilo que Ele fez por nós. Com Abraão foi assim, não foi o nome dele. Abraão não foi justificado porque era Abraão. Ele foi justificado porque o Senhor creditou no nome dele justiça. Deste modo, irmãos, não basta ser simplesmente Abraão ou descendente de Abraão. Tem de ser justificado pela fé. É o que o texto nos ensina. Mas quando nós seguimos com a leitura, nós observamos que há uma segunda lição que nós podemos aprender aqui. Deus exige muito mais. E nós aprendemos que Ele exige muito mais que o nome. Mas em segundo lugar, o texto nos ensina do verso 9 ao verso 12, que Deus exige muito mais. Deus exige muito mais que o rito. Deus exige muito mais que o rito.
Versículo 9, vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos a fé foi imputada a Abraão para justiça. Bom, a justificação é pela fé. Tudo bem, nós já admitimos. O caso de Abraão mostrou isso e Paulo então corrobora com as afirmações de Davi. No entanto, alguém pode pensar que ela vem pela fé para Abraão e para os seus descendentes. Isto é, vem para Abraão, para os seus descendentes. E quem são os descendentes de Abraão? Aqueles que foram circuncidados. Esses sim, recebem a salvação. O que é que isso significa? Que nesse entendimento, a salvação é fruto da justificação pela fé, mais alguma coisa. Só que Paulo quer corrigir esse equívoco também. É o que muitos podem pensar hoje em dia, que o Senhor nos salva, tudo bem, mas que a porcentagem para a salvação precisa ser completada por algumas outras exigências. Contudo, o apóstolo Paulo vai mostrar nos versículos seguintes que não é bem assim. Como eu disse anteriormente, irmãos, Paulo vai desenvolver mais detalhadamente essa reflexão no restante da carta. Ele não vai negar as exigências que estão nos preceitos do Senhor para o seu povo. É claro, é óbvio que o Senhor exige do seu povo uma vida digna da vocação, uma vida santa, uma vida de obediência e muito mais coisas são requeridas do eleito. No entanto, isso é uma consequência de uma vida transformada e justificada, e não a sua causa. Versículo 10. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Quando foi que Abraão recebeu a promessa? Quando foi que Deus imputou a Abraão a sua justiça? Antes ou depois da circuncisão? Claro que foi antes da circuncisão. Abraão seria circuncidado apenas 14 anos depois. Versículo 11. E recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. O ensino do apóstolo Paulo, irmãos, é muito claro. A circuncisão que Abraão recebeu foi um sinal e selo da justiça que lhe foi imputada. Do mesmo modo, era um sinal do que o Senhor faria com a descendência de Abraão. Isso apontava para aqueles de quem ele seria pai, dos crentes, mesmo não sendo circuncidados, daqueles a quem seria também imputada a justiça. Os judeus, eles se gabavam de serem filhos de Abraão. Só que o apóstolo Paulo ensina que Abraão, ele é pai não dos que se submeteram à circuncisão, mas dos que creram como Abraão creu, daqueles a quem o Senhor também creditou justiça. Olha o versículo 12. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Abraão é pai dos crentes circuncisos também, ou seja, daqueles que além de circuncidados na carne, igualmente creram como ele creu.
É aquela circuncisão do coração que o próprio Paulo já havia tratado no capítulo 2. Só para nós lembrarmos aqui dos versos 28 e 29 desse capítulo, o texto lá diz assim: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Deste modo, os judeus estavam errados, irmãos, em dizer que Abraão era pai deles, somente deles. Abraão é pai de todos aqueles que creram como ele creu, antes da circuncisão. Ele é pai dos circuncidados, mas não por causa da circuncisão a qual foram submetidos, mas porque demonstraram a fé de Abraão, e foi a eles também imputada a justiça. Os verdadeiros descendentes, irmãos, de Abraão são os que foram justificados pela fé. Ou seja, Deus exige muito mais que o rito para isso. Só o rito não indicava a redenção. Abraão foi justificado antes do rito. Os judeus laboravam em erro quando entendiam que o rito era que marcava a descendência de Abraão e a salvação. Eles estavam interpretando equivocadamente o Antigo Testamento. Hoje, irmãos, caso nós não admitamos isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando, nós teremos tremendas dificuldades para compreendermos o restante do ensino desta carta. O que é o Evangelho e como foi satisfeita a justiça divina. Com isso, Deus não está barateando a sua obra. Ele está mostrando que a sua justiça, ela não pode ser satisfeita a menos que seja de forma perfeita. Abraão nem ninguém conseguiria, por isso o rito não era suficiente. Havia necessidade de um rito que ninguém faria, a não ser o próprio Deus, enviando o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, em lugar dos seus. O rito foi importante, é claro que ele foi. Quando lá no início do capítulo 3, Paulo levanta uma pergunta que provavelmente os seus acusadores estavam fazendo, que era a seguinte: qual a utilidade da circuncisão então? O apóstolo Paulo responde: há muita utilidade sob todos os aspectos. O sinal da aliança na carne era importante, não se pode negar, mas não era a exigência para se tornar filho de Abraão e para garantir a salvação. Pensando no povo de Deus hoje e na observância dos sacramentos, o que são os sacramentos, irmãos? São sinais e selos da aliança que Deus estabeleceu com o seu povo. E quantos hoje não participam dos sacramentos negligentemente? Pessoas que aparecem na igreja uma vez por semestre em algumas atividades já conhecidas. Pessoas que foram batizadas, mas vivem como se não fossem. Aparecem na igreja de vez em quando, muito raramente, e participam do sacramento da Santa Ceia, sem receio algum, mesmo que o ministro relembre o texto bíblico, de que quem come e bebe, sem discernir o corpo e o sangue, bebe juízo para si. Esse alerta entra num ouvido e sai pelo outro. Eu acho que essas pessoas acreditam que esses ritos garantem a salvação delas, mesmo vivendo de qualquer jeito, distantes do Senhor. Pensam que os ritos as salvará. Que ledo engano. Deus exige muito mais que o rito. Isso serve para os negligentes e para os ritualistas de plantão. Deus exige muito mais que o rito. Meus amados irmãos, Deus exige muito mais. E há uma última lição que nós podemos aprender nesse texto.
Nós já vimos que Deus exige muito mais que o nome. Em segundo lugar, nós vimos que Deus exige muito mais que o rito. E por fim, de acordo com o texto, olhando para os versos de 13 a 15, nós aprendemos que Deus exige muito mais que a lei. Deus exige muito mais que a lei. Verso 13. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Quando Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de muitos, que ele abençoaria inúmeras famílias na terra, que seria herdeiro do mundo, qual era a condição, irmãos? O cumprimento da lei? Não. Mediante a justiça da fé. Vejamos, irmãos, que choque o apóstolo Paulo causou. Os descendentes de Abraão não seriam os cumpridores da lei, mas aqueles alcançados pela fé. Paulo faz os seus leitores pensarem um pouco mais. Olha o verso 14. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Abraão recebeu a promessa, irmãos, de Deus 430 anos antes de a lei ser entregue formalmente. Não havia lei entregue formalmente e exigência baseada nela. E vejam com qual noção o apóstolo Paulo está trabalhando aqui, a noção de promessa. Promessa é promessa. Se somente os da lei são herdeiros, então a fé e a promessa são anuladas. Como é que alguém pode prometer alguma coisa e depois diz que o cumprimento da promessa dependia de uma lei que nem havia ainda sido apresentada? Isso é contrafactual, isso é ilógico, é equivocado. Os judeus não estavam conseguindo enxergar algo que era muito claro na promessa. Ela não envolvia a exigência do cumprimento da lei. A participação nas bênçãos concedidas a Abraão tinha uma outra forma, não era o cumprimento da lei, o modo foi o mesmo do qual Abraão participou, pela fé. Versículo 15. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Paulo explica a partir de um princípio que há no direito: se não há lei que defina uma transgressão, não há pecado. Agora, uma vez que a lei existe, há a transgressão dela. E o que a lei suscitará? A ira de Deus, em razão de os homens a transgredirem. Paulo quer mostrar que não é possível nos reconciliarmos com Deus, irmãos, pela via da lei, porque nós não conseguimos cumpri-la. Não há como reivindicar a lei para sermos justificados por ela, porque a lei só vai acentuar a ira divina por causa das nossas transgressões. Não é, irmãos, que Deus está exigindo menos, menosprezando a sua lei, Ele a está valorizando e dizendo que ela é justa, então Ele exige muito mais do que o suposto cumprimento da lei de nossa parte. A sua justiça exige o cumprimento perfeito da sua lei, nenhuma vírgula a menos. Por isso a promessa feita a Abraão não envolveu o cumprimento da lei. Não porque Deus não a considerou, mas porque os homens não conseguiriam cumpri-la e ter o direito à justificação. É por isso que tanto o exemplo de Abraão quanto de Davi não evocam aquisição de justificação, mas a atribuição da justificação. A questão de cumprir ou não a lei não entra na promessa. Todos aqueles que querem cumprir a lei e acham que são salvos pelo seu cumprimento, falham e não entenderam a mensagem do Evangelho e a obra da justificação. Como disse o reverendo Donald Grey Barnhouse, a lei de Deus é como um espelho. O propósito do espelho é revelar para você que o seu rosto está sujo. O
propósito do espelho não é lavar o rosto. Quando você olha no espelho e descobre que o seu rosto está sujo, você não tira o espelho da parede e o esfrega no rosto como um agente de limpeza. O propósito do espelho é motivar você a ir até a água para lavar o seu rosto. É isso que a lei faz. A lei aponta a nossa sujeira, a lei aponta a nossa transgressão e mostra quão falhos nós somos. Deus exige muito mais. Quando falamos da salvação pela graça para as pessoas, anunciando o Evangelho a elas, elas acham estranha essa mensagem. Como assim Deus me concedeu a salvação como um presente? Quer dizer que eu não preciso fazer nada? Assim fica muito fácil. As pessoas pensam que Deus está exigindo menos ou quase nada. Só que é um erro. Ele exige muito mais. Muito mais que o nome, muito mais que o rito, muito mais que a lei, muito mais que o desempenho, muito mais que o esforço, muito mais que a religiosidade, muito mais que os sacrifícios, muito mais que a inteligência, muito mais que o dinheiro, muito mais que as nossas orações, muito mais que a nossa fé na fé, muito mais que a nossa refinada teologia. Ele exigiu algo que nós não conseguimos cumprir. Se fosse por tudo isso, irmãos, não fariam sentido a fé e a promessa. O sacrifício de Cristo não valeria de nada se a justificação estivesse nessas coisas. A nossa garantia, irmãos, é o que o próprio Deus nos deu. A salvação é obra dele. É claro que as outras coisas são sinais de nossa salvação, mas não são a sua razão, nem a sua causa. A razão é Cristo. Deus exige muito mais do que imaginamos. O Evangelho da graça não diminui em nada a justiça de Deus, pelo contrário, a acentua e mostra que somente Cristo poderia ter morrido na cruz em nosso lugar, satisfazendo a justiça divina, obra na qual todos nós falhamos, seguindo nosso pai, o primeiro Adão. Esse texto, irmãos, nos ensina sobre salvação no Antigo Testamento. Deus salvou o seu povo no Antigo Testamento por graça, não por etnia, não por fama, não por rituais, não por cumprimento de normas. Nós podemos falar sobre justificação pela fé usando o que Deus fez com Abraão, apontando totalmente para a obra de Cristo Jesus na vida do povo dele. Deste modo, nós somos descendência de Abraão, não por causa de linhagem, não por causa de rituais, não por causa de cumprimento da lei, mas por causa de crermos como Abraão creu nas promessas do Senhor. E ele então creditou a justiça dele a nós. Ele colocou no nosso nome, não uma dívida para pagarmos, mas a justiça que ele mesmo providenciou a satisfação dela. Que Deus nos dê um coração grato, disposto e desejoso em servi-lo, por tão grande obra de salvação que ele realizou, e um grandioso presente que ele nos deu. Deus exige muito mais, e por isso nós nada podemos fazer. Apenas vivemos uma vida que o agrada por tudo aquilo que ele já fez por nós. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pelo ensino da sua palavra. Obrigado a Deus pela salvação que nos alcançou. Nós nos colocamos, a Deus, agradecidos diante do Senhor,
reconhecendo, ó Deus, que tudo aquilo que fazemos, nós só fazemos por causa da sua graça operando em nossas vidas. O Senhor, a sua obra, o seu amor, a sua graça, as suas misericórdias, constituem, ó Deus, a causa de nos encontrarmos aqui, de tudo aquilo que fazemos. Pai, obrigado por ter enviado o seu amado Filho Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário. E obrigado porque, além de ouvirmos o sermão, podemos participar da mesa que expressa diretamente essa realidade. Abençoe o seu povo, ó Deus, e nos ensine cada vez mais sobre a obra graciosa do Senhor na vida do seu povo. É a oração que fazemos, agradecidos por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém.